Voltamos, voltamos. Estão vendo o meu slide, gente? Ainda não. Ainda não? Vai. Era para ver. Ninguém tá vendo o slide, não? Por favor. Estou. Sim, agora para ver. Está? Sim. Ah, é porque eu também aqui, eu coloco no meu celular para me acompanhar, eu também estou vendo. Marcos, você começou a ver? Apareceu para você. Apareceu? Ótimo, obrigada, viu? Qualquer coisa, viu, gente? Vocês sempre me falam, porque para mim poder ver a lista de vocês, eu tenho que tirar da imagem que está aparecendo. Então, eu sempre eu dou preferência para ver aqui o nome de vocês, para na hora que vocês falarem, eu ter maior facilidade de identificação de quem está conversando comigo, né? Mas qualquer coisa vocês me falam aqui para a gente poder, para mim poder ver, tá? Som, imagem, enfim. Eu até deixei aqui o slide que nós estávamos, né? Para a gente poder dar prosseguimento. Aqui, deixa eu ver aqui. E tá? Vamos agora falar, chamar atenção, porque nós sabemos, né? Já que tá a imagem aqui, eu vou até utilizar uma terminologia. Aliás, não, com vocês não preciso. Lembram lá a gente na morfo do sistema imune, quando a gente fala da hipertrofia, né? Olhem só aproveitar a observação aqui da imagem. Aqui, onde o indivíduo tem uma hipertrofia muscular, em função, logicamente, da atividade física intensa que ele faz, né? Diga-se de passagem, isso aqui não tem a mínima noção, mas deve ser um peso enorme. Já a minha pessoa fica até cansada só de imaginar ficar levantando isso. Vocês imaginem. Então, um indivíduo que pratica atividade intensa, frequente, né? Daquilo que nós vimos, é uma adaptação das células musculares. E que aqui no caso, né? Bem específico, olha, essa hipertrofia, tá bom? Só chamando a atenção de vocês. Só completando aqui, olha, esse indivíduo, no dia que ele parar de fazer academia, e isso daqui possa voltar, né, ao estado inicial. Diga, quem é que quer me falar alguma coisa? É Fabiane. Oi, Fabiane, tá joia? Bom dia. Bom dia. Diga, Fabiane. Na última aula, você estava mostrando, né, os músculos e tudo mais, como é que é a formulação e tudo mais. Aí, na hora que terminou a aula, eu abri o Instagram e mostrei a foto de um fisiculturista que tinha morrido. Mas, tipo assim, a atrofia tava tão grande que, tipo assim, dava pra ver todos os músculos. Tipo assim, na foto dava pra ver todos. Você mostrou, tipo assim, que tirando essa pele inicial por cima, né? Mas, tipo assim, ele tava muito nítido, dava pra ver todos. Dava até pra nomear, assim. Porque tava muito mesmo? Tava, muito. Depois eu vou ver essa foto e te mando. Vou mandar um da sala. Uai, por favor, Fabiane, por favor. Tem um caso até muito famoso do cara que morreu assim, porque ele perdeu praticamente toda a gordura dele. Aí ele ficou muito definido e acabou morrendo. Para vocês verem como que tudo que a gente trabalho muito isso com os meus alunos, independente de disciplina. Gente, o nosso corpo, ele tudo, até mesmo aquilo que seja bom, tudo tem limite. Não é porque atividade física é bom, realizar atividade física, só que nós precisamos respeitar o limite do nosso corpo. E isso que vocês estão falando é claramente, né, exemplos de pessoas que às vezes possam às vezes exceder. O nosso corpo ele tem limite fisiológico e às vezes as pessoas passam, né, a nem perceber o tanto a mais que eles estão fazendo, exigindo, né? Exigindo da estrutura corporal, exigindo da massa corporal, exigindo do sistema circulatório, né? Excesso. Muitas das vezes a gente sabe que existem indivíduos que não só realizam atividade física, como também tomam medicamentos anabolizantes, né? A gente tem que ter muito cuidado, gente. Lógico, é bonito, é chamativo, às vezes faz até parte da prática de trabalho do indivíduo, mas aí, ou seja, o cuidado à saúde, né? Ele sempre deve vir em primeiro lugar, tá bom?
Então é isso mesmo, e o que eu chamo de importância para vocês, eu sempre convido, é isso mesmo, é a gente perceber aí no externo, né? Porque hoje em dia é o que nós mais temos estímulo externo, é notícia, é internet, o que está acontecendo lá no Japão, chega no instantinho aqui, a gente está sabendo, enfim, que todas as referências que nos cercam, que a gente possa observar ali a matéria, né? Não é para ficar cansativo, muito pelo contrário, porque a partir do momento que eu consigo ver no meu dia a dia, naquilo que eu realizo, né, nos noticiários, a matéria, eu estou amenizando. Porque essa teoria ela deixa de ser uma obrigação de fixação, mas passa a você conseguir enxergá-la nos detalhes, numas sutilezas, numa imagem, no noticiário, né? E aí favorece o aprendizado, que é isso que é muito, muito legal. E reparem como vocês fazem isso, vocês conseguem fazer essa articulação, né? E torna o estudo mais prazeroso. Então é isso mesmo. Agora, chamando a atenção aqui para vocês, porque aqui, como é muito convidativo para a gente ter essa observação, eu acabei não resistindo e colocando para vocês a característica lá da hipertrofia. Mas, na verdade, essa imagem está aqui para chamar a atenção o seguinte: nós realizamos diversas ações musculares, né? Umas mais intensas, mais vigorosas. Há indivíduos que até pela prática de atividade dele, ele vai ser mais extenuante. Mas mesmo no dia a dia nosso, mesmo assim nos indivíduos que não realizam necessariamente essas atividades, há momentos que eu preciso de ter uma força muscular muito intensa. Há momentos que eu preciso de movimentos sutis, né? E por que disso? Porque a gente percebe, né, e aqui que a gente vai ter a dimensão, que numa única contração muscular, nós temos ali a participação de milhares daqueles ciclos que a gente acabou de verificar, né? A atuação da quitina, da miosina, e a ação de tudo isso que nós vimos de uma maneira, assim, intensa. Então, vocês imaginem, há momentos que, não exagerando, mas, por exemplo, dias normais, né? Em que, esse final de semana eu vou correr 5 quilômetros, tá? Bem, é uma corrida, para mim é até bastante extenuante, porque eu não tenho hábito. Se você pegar uma pessoa que pratica a corrida de uma maneira mais intensa, ele pode até achar que 5 quilômetros seja pouco, mas para mim vai ser, né, uma atividade extenuante. Então, só para vocês imaginarem o tanto, às vezes, de variação que existe, né? Porque é um intervalo de tempo maior, quando você está ali numa prática dessa. Você tende a parar menos, né? Porque você está correndo, há momentos de pausa, mas ao mesmo tempo, né? Você está em franca atividade. Então, são realmente milhares de ações, como essas que nós vimos ali naquele vídeo, né? Mostrando para gente, acaba podendo ser de fato mais extenuante. É por isso também que é muito importante, na hora que a gente realiza atividade física, ter uma alimentação prévia, estar hidratado, observar ali as condições climáticas, né? É bom que não seja com excesso de sol, enfim, tudo isso, porque é muito intensa essa atividade interna, né? É muito importante que a gente possa entender que na hora que eu realizo essas atividades mais intensas, eu estou fazendo com que o meu organismo gaste muita energia, né? Então ele vai gastar energia. Então por isso que eu preciso de uma alimentação prévia. Eu preciso de conferir ao meu organismo também, né? Energia a mais para ele poder dar conta adequadamente, eu não vir, né, às vezes a passar mal porque o meu corpo naquele momento às vezes não está tão responsivo de acordo com o que eu estou exigindo dele, né? Então isso é muito importante.
E aqui, como eu falei com vocês, eu deixo aqui porque é sempre importante, né? Eu sei, em termos de deixar escrito, porque vocês muitas das vezes vão pegar esse material, vão estudar para ajudar a fixar a matéria posteriormente. Então, eu coloquei aqui para vocês, falando daquela situação que eu já tinha chamado a atenção desde lá naquela explicação, né? Até do próprio desenho do Junqueira, mas de que, para que haja o relaxamento da musculatura, é necessário essa ausência do cálcio, né? Para vocês não se esquecerem, deixar registrado e na hora do estudo fortificar isso, tá bom? Reparem vocês que aqui eu estou colocando alguns elementos que eu falei, né? Ali naquele momento dessas imagens aqui, ó, eu falei para vocês tudo isso, mas é porque aqui, né, deixar registrado e fortificar, inclusive naquela situação do vídeo, também ela coloca, acredito que de uma maneira bem mais fácil, mais lúdica, mais ilustrativa para vocês esse papel. Mas é imprescindível que eu deixe aqui para vocês do ponto de vista teórico, para que vocês possam de fato depois lembrar e verificar essa associação. É fundamental então para que essa contração muscular esquelética ocorra, que ela venha vinculada por uma ação, né, do estímulo nervoso, o qual, inclusive, eu chamei a atenção de vocês, o papel desses estímulos, detalhes disso, vocês observam no sistema nervoso, né? Mas o fato é que ele chega e ele se dissipa ao longo de toda a estrutura muscular, como nós vimos, né? E é justamente esse estímulo que vai fazer com que haja essa liberação do cálcio, que é o que nós denominamos esse processo de despolarização, tá? E aí entra aquela participação dos túbulos T, que é justamente, né? Vou voltar aqui só para vocês recordarem, ó, aquela estrutura, aquela projeção da membrana plasmática para dentro da célula muscular, tá bom? Ou seja, eu quero que vocês percebam que aí nós damos uma historinha aos integrantes, né, que nós apresentamos anteriormente, tá? Coisa também é muito importante. Como eu estava falando com vocês, há momentos que nós temos sutilezas de movimentos, né? Por exemplo, o movimento ocular. O movimento ocular é um movimento do qual ele tem a participação muscular, né? Inclusive aqui, aproveitando a oportunidade, olhem só, nós temos o reto superior, temos o reto medial e também temos o reto inferior. Músculo reto superior, músculo reto medial, músculo reto inferior, que vão ajudar, né, juntamente com esse aqui, a superior, olha, que é o oblíquo superior, ao movimento dos nossos olhos. Os nossos olhos, eles têm uma amplitude de movimento até muito intenso, né? Ora, vou aqui. A gente ainda não teve essa oportunidade, mas vocês se imaginem a gente ali em sala, eu aplicando uma prova cabeluda, vocês não têm noção o quanto de movimentos, né, oculares, tem gente, aquele rabinho de olho tentando olhar para a prova do lado, tem gente exercitando com a esternocleidomastoide, uma cara de pau danada querendo olhar para trás. Gente, é incrível. Eu tô, porque a gente, em docência, a gente já vivenciou muito isso, né? E o máximo de tudo isso, a gente vai ter essa oportunidade de passar por tudo isso, vocês vão ver. É que às vezes tem gente que acha que o professor está ali na frente e não está enxergando nada. É uma loucura. Movimentos oculares intensos, ao invés de ficar registrado o olhinho só na prova, o olhinho fica no movimento. Olha o céu, olha o chão, olha o lado. Enfim, estou falando disso só para contextualizar aí vocês, né? Para a gente poder verificar. O fato é que é lógico, essa amplitude de movimentos da estrutura ocular, que é muito intensa, inclusive, eu sei, mas ao mesmo tempo é uma estrutura muito delicada, né? Então, para todos esses movimentos oculares que ocorrem conosco, para vocês terem uma ideia, nós temos em média de um único neurônio, ou seja, uma única célula nervosa, que vai cobrir de 1 a 10 células musculares. Aí você fala, Luciene, isso é muito ou isso é pouco, né?
Olhem só, comparem. Nessa musculatura nossa, como da região torácica e abdominal, cujos movimentos, né, igual eu tô aqui me mexendo aqui na cadeira, né, movimentos não muito precisos, movimentos muitas das vezes até intensos, se eu estiver ali correndo e exercitando muito a minha musculatura, mas são movimentos, na verdade, que não precisam de muita precisão, né? Então, nessa situação, olha só, um único neurônio, ele vai chegar e vai levar a informação para até cerca de 1.000 células musculares. Então, só para vocês perceberem que no movimento ocular existe uma precisão. Por mais amplitude de movimentos que nós tenhamos, né, com a nossa estrutura ocular, mas é um movimento mais preciso. Ele é considerado um movimento até mais delicado, né? Quando comparado a outros movimentos mais bruscos, mais intensos que nós exercitamos com a nossa estrutura muscular, tá? Então, só colocando aqui para vocês terem uma noção, né, do tanto que isso existe de variação. E muito uma coisa importante, né, do que a gente estava falando. Reparem vocês o tanto, né, do universo do nosso corpo, como que é tudo muito sábio, né? Daquilo que exige mais precisão, existe obviamente um cuidado mais específico, né? Ou seja, uma única célula nervosa que possa ali mandar mensagem para 1 até 10 células musculares. Enquanto que há outras áreas que vai ser de 1 para 1.000. Então, isso é muito de acordo com a demanda, isso é muito de acordo com as nossas necessidades, né? Justamente orgânicas de atuação da nossa estrutura esquelética. Tá bom? Queria perguntar a vocês aqui se vocês têm alguma pergunta específica em relação à contração, ao músculo estriado esquelético, alguma coisa que queiram comentar ou perguntar. Pode falar. Professor, Diga, Marcos. eu estava estudando outro dia, aí eu estava vendo um conjunto de fibras musculares como fascículo. É isso mesmo? Sim, fascículo ou feixe, isso mesmo. Aí o fascículo, ele forma o ventre como um todo, né? O ventre Isso. Exatamente, Marcos. Tá? Certinho. Mais alguém? No movimento do olho. Oi? O movimento do olho. Tem gente que consegue revirar o olho todo. Isso é o músculo que permite ou... Sim, a estrutura. Sabrina e Sabrina. Tá joia, Sabrina? Bom dia. Sim, toda essa parte motora está correlacionada a essa porção muscular. Aí é lógico que aí tem uma atuação, muitas das vezes, anatômica também em relação à estrutura, isso não só ocular, de uma maneira geral, né? Tem pessoas que às vezes apresentam uma amplitude maior, do ponto de vista até mesmo estético, vocês vão ver adiante, por exemplo, existem algumas situações, porque a disposição do nosso globo ocular dentro da órbita, né? Ela responde a uma determinada proporção. Existem situações que o indivíduo, inclusive, possa ter o sobressalto, ter como se fosse essa estrutura mais evidenciada para fora. Então, tem a ver com a ação muscular, sim, mas logicamente que existem alguns indivíduos que venham ter alguma alteração ali, até mesmo anatômica, que colabora para que esse processo ocorra de uma maneira mais intensa, tá? Da mesma forma, Sabrina, por exemplo, tem indivíduos que para atividades, né? Atividades de contratura geral, conseguem ter uma amplitude maior, revirar mais a estrutura, por exemplo, do membro. Logicamente que isso vai até de alguns aspectos internos específicos, tá? Que faz com que ela tenha essa capacidade, às vezes, mais estendida, além de, lógico, o treino, né? Quando às vezes a pessoa se propõe e realiza, ela vai alcançando um pouco mais o que é aquilo que é referência para a média, por exemplo, né? Então, o exercício também colabora para esses resultados.
Mas independente aí do caso mais específico do olho, essas alterações elas acabam ajudando a justificar, né, o fato de ter pessoas que conseguem movimentos mais intensos, mais, obviamente, mais que fogem ao padrão de normalidade, tá bom? E isso tem muito, né? A gente vira e mexe, às vezes tem esses casos sendo registrados aí para a gente em termos de conhecimento. Mais alguém? Alguma pergunta? Eu falo isso, gente, porque agora eu vou mostrar a vocês características de outros tipos teciduais, musculares, tá? Aqui a gente falou do estriado esquelético, toda essa contratura muscular, tudo isso que a gente falou é referente ao tecido muscular estriado esquelético. Que aqui, na verdade, como eu falei com vocês, o grande foco aqui da nossa disciplina é esse tecido muscular. Mas isso não significa que eu não tenha que apresentar alguns detalhes para vocês, até mesmo para vocês poderem diferenciar, né, em relação aos outros tecidos musculares existentes no nosso corpo. Eu vou apresentar agora a vocês algumas características do tecido muscular cardíaco. Vale a observação, aquilo que eu falei anteriormente, de que a contratura do músculo cardíaco, ou seja, o fato do nosso coração realizar, né, sístole, diástole, que é relaxamento, contração e relaxamento, e isso é algo muito específico que o professor do sistema da disciplina nervoso cardiorrespiratório, aí ele entra com vocês. Por quê? Porque existem vários aspectos, além da característica do tecido muscular, associado ao sistema nervoso, associado ao próprio sistema circulatório, que ajudam o aluno a entender isso em maiores detalhes, tá? Então, eu vou apresentar aqui a vocês as características desse tecido muscular, colocando alguns detalhes que sejam interessantes, importantes para a gente agora, mas o completo funcionamento, né, a contratura cardíaca em si, vocês entram em detalhes na outra disciplina, tá bom? Bem, olhem só, o que tem, né? Eu até já tinha mostrado para vocês inicialmente, aqui é uma foto, então acaba que nas fotos a observação às vezes parece ser mais difícil, porque lógico, o desenho esquemático facilita muito a nossa vida. Mas eu não sei se vocês conseguem perceber, aqui eu até fiz esse circular, mas olha, aqui é delicado, né? Olha, mas aqui existem outros momentos da presença dos discos intercalares. Eu vou tentar circular aqui alguns para vocês, de repente, ali depois, com calma, observando o material no computador, que vocês possam enxergar, tá? Essas são estruturas que são aqueles discos intercalares que eu apresentei a vocês e que eles funcionam, né? Não sei se vocês se recordam. Eu até abri aqui a minha imagem para mostrar aquele elo maior de ligação, né? Bem, isso é importante porque vocês imaginem a dimensão da importância do funcionamento do músculo cardíaco. Dele eu dependo da vida, né? Se ele não trabalhar de uma maneira mais correta possível, com certeza eu, enquanto indivíduo, tenho prejuízos seríssimos à minha saúde, além, lógico, né, de ser muito mais susceptível a entrar num processo, inclusive patológico e morte. Então, é por isso que é muito importante que as células musculares cardíacas estejam extremamente unidas umas às outras. Porque assim, da mesma proporção que uma célula muscular vai ser excitada, né, a realizar atividade, todas as demais também serão. Aqui também é uma foto, e nessa foto o próprio autor já circulou para a gente aqui, né, os discos intercalares, só para vocês observarem, né? Porque não é só a gente falar assim, ó, existe, né? A gente, quando tá vendo tudo pela primeira vez, é muito importante. Existe, mas deixa eu enxergar, deixa eu ver. Porque aí na hora que eu vejo, não, tá certo.
é delicado, não é fácil não, mas eu estou vendo que existe, aí você associa, né? Também é um tecido que apresenta aquelas estriações, ou seja, eu tenho aqueles ambientes de sarcômeros, com os filamentos finos, com os filamentos espessos, né? O que tem aqui de importante é que existem algumas particularidades do funcionamento do sistema cardíaco. Por exemplo, aqui a gente não tem aquele sistema T tão bem organizado, tá? Aqui nós não temos necessariamente o túbulo T e o retículo endoplasmático liso margeando, né? Formando o que a gente denomina de tríade. Por quê? Porque aqui tem todo um processo específico de ação do tecido muscular cardíaco, que inclusive, né, chama a atenção de vocês, aqui, ó, mais uma vez, tá? Mas essa é a presença dos discos intercalares, já tinha citado anteriormente. Mas olhem só, eu quero essa imagem aqui para o que eu estou falando com vocês. O nosso funcionamento cardíaco recebe influência do nosso sistema nervoso? Sim ou não? Me falem. Deixa eu ouvir a voz de vocês. Ah, não, eu quero ouvir a voz. Sim ou não? É só falar sim ou não. Acho que não. Acha que não? Então, deixa eu te perguntar uma situação, Sabrina. Olha só. De repente, a gente está no show. Imagine você, todos nós estamos no show. E de repente, ou seja, um show lotado de pessoas. De repente, a gente percebe que relativamente próximo a nós começa uma briga. E intenso, o povo brigando, gritando, e de repente alguém saca a arma assim, ó, e atira para o alto. Qual que é a sua sensação? O que você vai sentir numa situação dessa? Me fala. Sabrina. Desespero. Não, é a Bia. É a Bia? Oh, perdão, aquela hora eu pensei que é Bia. Desespero. Ok. É possível. Aí o coração vai parar. Isso, Bia. Isso que eu queria chegar. O seu coração vai disparar. Por quê? Nervoso, né? Hoje também, aqui, eu brinquei com vocês, eu fiz uma associação. Vocês aí, jovens, nessa fase de namoro, né? Na hora que tem um respectivo ou respectiva, na hora que eles estão chegando, sabe aquele iniciozinho gostoso de namoro? Na hora que você vê o amado ou a amada, às vezes a gente fica tão emocionado, fica tão feliz, que a gente também percebe que o coração bate acelerado, não é? Uma taquicardia. A gente fala assim, nossa, eu fiquei tão emocionada, porque o meu coração quase saiu pela boca. A gente não usa essa expressão? Então, o que eu quero chamar a atenção de vocês? O nosso sistema nervoso, ele interfere sim, né? Sobre a ação do nosso coração. Só que tem uma coisa, ele interfere, mas vocês vão estudar que existe aqui um mecanismo também próprio de ação do nosso músculo cardíaco. Existe um conjuntinho de células, inclusive é esse que eu destaquei aqui, que são células que elas conseguem também incentivar a contração e o relaxamento cardíaco independente do sistema nervoso. Então, por isso que tem detalhes que são importantes que vocês vão estudar, que fazem, inclusive, reparem que esse emaranhado que o autor desse desenho colocou aqui pra gente, é inclusive o mecanismo de dissipação dessa informação de contração muscular, que ocorre ao longo de toda a estrutura cardíaca. Então, eu quero chamar a atenção de vocês. Esse funcionamento, ele é muito lindo, né? Muito específico. Inclusive, ele acaba tendo, isso que eu acabei de falar, um sistema próprio, né? De estimulação, justamente por causa disso. Se não chega absolutamente nenhuma informação do sistema nervoso, o nosso coração trabalha. Ele não vai deixar de trabalhar por causa disso. Agora, quando a gente tem alguma interferência, né, do sistema nervoso, eu falei de dois sentimentos aqui. Um
de felicidade, alegria, né? De excitação pelo amado ou pela amada, e outra de medo, né? Uma situação de perigo. E reparem que a gente vive isso constantemente. Ansiedade, né? Quem é de nós aqui que já não tivemos e não percebemos a alteração, né, da frequência cardíaca porque você está muito estressado ou porque te fizeram muita raiva, aí você percebe, você fala assim, nossa, eu fiquei tão bravo, tão nervoso naquele momento, que a gente percebe várias ações do nosso corpo, entre elas, inclusive, um coração batendo de uma maneira mais rápida. Então, isso que eu chamo a atenção de vocês. Existe todo um recurso, né? Todo um fator de trabalho muscular aqui bastante específico, com nomezinhos, né? Dos quais o professor vai mostrar, a região do verdadeiro marca-passo, enfim. Aí é um deleite. Vocês vão ver e vão gostar muito, que é muito bonito e específico, tá bom? Nesse momento aqui, eu só chamo a atenção de vocês para esse processo, para vocês poderem perceber, né, essas alterações que existem, tá bom? Aqui nosso tecido muscular liso, né, que é uma outra via. Reparem que no tecido muscular liso, até nós vimos hoje no iniciozinho da nossa aula, né, pela característica dele, né, ser liso, ele não apresenta aquelas miofibrilas, não tem aqueles filamentos internos. Então, o que existe aqui de diferente e capaz de realizar essa contratura muscular? Está aqui registrado, só para a gente recordar, eu falei que o tecido muscular liso está presente muito nos nossos órgãos internos, né? Aqui é a imagem do estômago, tá? Enfim, mas ele está presente desde o início do trato digestório, passa pelo estômago, intestino delgado, intestino grosso, enfim, é uma grande gama de áreas do nosso corpo que nós temos tecido muscular liso. E, logicamente, aquelas características que eu já tinha falado com vocês, células fusiformes, longas, né? Núcleo único e central, enfim, não vou, isso aqui a gente já tinha falado. Mas uma característica muito clássica do tecido muscular liso é que a contratura dela, né, vai ocorrer, nós vimos, independente da nossa vontade, né? E ele permite uma grande, às vezes, alteração, como está aqui registrado. Eu comentei com vocês que o nosso útero é constituído de tecido muscular liso. E ele é completamente permissivo, né, ao desenvolvimento do feto, e essas estruturas musculares, elas inclusive podem aumentar um número e um tamanho em função daquela necessidade daquele momento. O que eu sempre chamo a atenção do aluno é que, particularmente no tecido, no útero, né, depois da gravidez é muito bonito. O útero volta a ter o contorno e as características iniciais, não deixando necessariamente sequelas ou alteração em virtude da gestação. É bonito isso, né? Como que o nosso organismo consegue voltar, né? Ter as suas... ele se altera diante de uma necessidade fisiológica e depois ele volta ao estado inicial, tá? Olhem só como que são as células musculares lisas. Não tem aquelas estriações igual nós vimos no esquelético. E ele apresenta as estruturas filamentosas assim, ó, dispersas dessa maneira, fazendo, né, sendo intercalado ao longo da estrutura celular. O que é interessante de imaginar na contratura muscular? Lá na esquelética, nós vimos que existe uma maior ou menor sobreposição dos filamentos, né? E que lá, na verdade, para contração ou relaxamento, as nossas células musculares, elas não vão necessariamente modificar o formato. Agora aqui, na musculatura lisa, ela modifica. Olhem só, isso daqui é uma célula muscular lisa relaxada. Olhem o tamanho e olhem o formato dela. Agora, quando ela se contrai, olha como ela diminui de tamanho, olha o formato, como é totalmente diferente do que era anteriormente. Então, o tecido muscular liso, quando ele realiza contração e relaxamento, ele vai apresentar diferentes formatos. É como se fosse um aramado, olhem só aqui,
né? É como se fosse um aramado. Vocês imaginem? Sempre que eu mostro isso, me vem à mente. É como se eu tivesse uma estrutura e ali uma cordinha, né? Pinçando isso tudo aqui. Imagine agora a gente puxando essa regiãozinha. Na hora que eu puxo, dá para a gente perceber que isso acaba impactando em todas as demais áreas, fazendo com que, inclusive, a estrutura celular modifique, né? Fica mais curtinha, fica menorzinha em termos de tamanho. Então, é isso que acontece com a nossa musculatura lisa. Ela contrai e relaxa, tendo uma alteração, inclusive, no volume celular, tá? Essas regiõezinhas aqui, ó, que eu chamei a atenção de ponto de encontro, olhem, esses pontos de encontro, eles são denominados de corpos densos, e eles são os principais responsáveis pela contratura da musculatura lisa. Bem, mostrando a vocês uma característica que a gente poderia se fazer em relação qual que é o potencial do meu tecido muscular poder regenerar. De repente ele foi lesionado e aí ele vai conseguir voltar a ser o que era antes, ele vai se regenerar ou ele tem dificuldade? Bem, infelizmente, o tecido muscular cardíaco, uma vez, né, essas células musculares morrendo, elas não conseguem se regenerar. É a situação do infarto, né? Infarto agudo do miocárdio, que inclusive possa levar o indivíduo ou a óbito, ou às vezes algum tipo de sequela, algum tipo de prejuízo vascular, circulatório, né? Por quê? Não é possível, essas células elas não vão ser substituídas. Existe aqui no Brasil a possibilidade do uso de células-tronco para formação de novas células cardíacas. Mas isso, logicamente, não se faz de uma maneira natural, isso daí é uma situação de pesquisa, né? E, logicamente, acaba não sendo uma oportunidade para todos, porque o corpo em si, a célula muscular estriada cardíaca, ela não se regenera, ela não se recupera. Nessa imagem aqui é um corte de um coração. Para vocês terem uma ideia, todos esses ambientes escuros aqui, ó, são células cardíacas que morreram, que porventura, infelizmente, não tem recuperação, né? Eu não tenho como substituir, não serão repostas essas células, tá? E, logicamente, isso é um comprometimento imenso à funcionalidade do coração. O nosso tecido muscular estriado esquelético, ele tem uma capacidade pequena de regeneração. Isso significa que, eventualmente, se o agravo for muito extenso, às vezes o nosso corpo tem uma grande dificuldade de recuperar, tá? Então, logicamente, isso tem muito de encontro com a extensão, do tanto, né, de que houve lesão naquele ambiente, enfim, condições que são bastante variadas, mas a capacidade em si desse tecido muscular de promover, né, a produção de novas células musculares esqueléticas, ela realmente é mais difícil. Por outro lado, né, tinha que ter um tecido muscular que se regenera bem, né? E esse tecido muscular é o liso, tá? O tecido muscular liso, ele consegue ter uma capacidade de regeneração muito boa, tá? Então, o local, o tecido muscular lesado, sendo o tecido muscular liso, ele tem uma capacidade de se regenerar e de dar origem a células musculares saudáveis. Aí você fala, Luciene, mas tem um caso específico que eu sei de um indivíduo, um conhecido, que, enfim, não se regenerou esse tecido. É lógico. Tudo que a gente está falando aqui tem algumas situações específicas, né? O tecido, ele tem essa capacidade. Mas aí, na hora que eu falo de um paciente, eu tenho que falar do estado imunológico, do estado nutricional, da vascularização daquele ambiente, né? Se existe, às vezes, a presença de algum micro-organismo. Então, tudo isso interfere. Mas que o tecido em si, que o nosso organismo tem essa capacidade, isso de fato tem, né?
Aqui, quando eu coloco para vocês, lembram hoje, na hora que eu apresentei, que existe a distrofina, que ela liga a actina à miosina? E eu até falei assim, gente, é muito comum o aluno perguntar, professor, isso aqui é importante, né? Eu falei assim, gente, isso é tão importante que possa interferir na capacidade motora do indivíduo, né? Como na distrofia muscular de Duchenne. Se vocês observarem, aqui ao longo dessas imagens, esse menino, ele tá se levantando do chão, né? Mas para ele fazer isso, por exemplo, ele não consegue daqui dessa posição sentar e subir de uma vez. Não, ele escala o próprio corpo. E, inclusive, chama a atenção de vocês que esses são pacientes que tendem a chegar, né, e a precisar muito da ajuda fisioterapêutica, tá? Esses meninos vocês vão estudar mais adiante, e principalmente na distrofia muscular de Duchenne, que ela é uma característica hereditária, inclusive ocorre principalmente com os meninos, a ação de vocês é muito importante para garantir uma maior qualidade de vida para esses meninos, tá? Já que, inclusive, a expectativa de vida deles é muito reduzida, muitas das vezes não ultrapassa os 21 anos de idade. Vocês imaginem. Então, por isso que eu chamo a atenção de vocês. A dimensão, às vezes, de um detalhe, o tanto que não possa interferir na nossa vida, né? Porque essa interferência, inclusive, da distrofina, ocorre não só nessa musculatura esquelética, mas também na musculatura interna de órgãos viscerais. E isso compromete, né, a boa funcionalidade do sistema respiratório, né, e do sistema cardíaco, e, consequentemente, isso dá um agravo muito grande à saúde, tá bom? Vocês vão estudar isso de uma maneira particular na disciplina de genética, onde o professor vai, inclusive, mostrar para vocês esses detalhes e por que, inclusive, ocorre principalmente aos meninos, tá? Possa ocorrer de uma maneira, né, aleatória, por mutação, mas a maior parte dos meninos, eles herdaram essa alteração geneticamente das suas mães. E todas elas, reparem vocês, existe uma dificuldade motora tão grande que ele vai perdendo força motora, tá? Para essas crianças, só para vocês terem uma ideia, na faixa ali dos 2 anos de idade, que a criança já corre bastante, dá um cansaço enorme para nós, né? Essas crianças, elas tendem a serem mais quietinhas, mais apáticas, tá? Clássico ali no caso específico, em função dessa dificuldade motora, tá? Eles adquirem a marcha de uma maneira mais tardia, são mais quietinhos, tendem a ficar mais quietos, ao invés de saírem correndo, querendo fazer de tudo, né? Porque eles têm essa dificuldade. Isso aqui é um videozinho, vamos ver se ele vai... Aí, vai. O menino, olha, reparem, porque esse aqui é o clássico, ó. Ele vai, apoia, põe a mão no chão, põe agora a mão no joelho e levanta, tá bom? Como eu falei com vocês, a aquisição da marcha dessas crianças tende a ocorrer por volta de 1 ano e meio. Sim, logicamente, que isso é muito variável de indivíduo para indivíduo, mas em média, com 1 aninho de idade, muitos já estão andando ou muito próximo, né? 1 aninho e pouquinho já tem a marcha. E esses vão adquirir normalmente de uma maneira mais tardia. Inclusive, isso gera essa dificuldade muscular, até mesmo pela atrofia, né? Na musculatura. Vai ficar um tecido muscular mais fragilizado, tá? Que é característico, que vai gerar vários aspectos, né, de alteração, não só morfológicos, mas principalmente na parte motora dessas crianças. Aqui eu coloco a situação de cãibra, que é uma situação dolorosa, né, frequente durante a prática de atividade física mais extenuante, né? Ela vai muito de encontro justamente, às vezes, pela diminuição da oferta de oxigênio às nossas células musculares. Então, é como se fosse um sinal de alerta, né? Chamando a atenção para o meu organismo, no sentido, às vezes, de promover uma circulação sanguínea adequada. Tanto é que, às vezes, a gente possa vir a ter cãibra pela maneira como a gente se senta, né? Às vezes, eu particularmente, adoro sentar apoiando sobre a minha perna. Aí,
posteriormente eu percebo uma sensação dolorosa, um desconforto, né? Muito em função da situação de cãibra e também, às vezes, até seguida de formigamentos, tá bom? Então, isso é importante, até mesmo para imaginar que é uma exaustão muscular, que aí o indivíduo precisa de promover uma boa circulação, diminuir um pouquinho, né? Para que o organismo, na verdade, possa estar adaptado e apto àquela atividade. Isso normalmente ocorre mais em situações extenuantes. E se não me engano, isso. Eu acho que são 2, 3 perguntinhas básicas aqui que eu vou fazer para vocês, tá? Vejam só, porque é super básico e não é muito prolongado, não. Eu não vou estender em termos de horário, não, tá? Não quero ser cansativa, não. Mas é só para a gente realmente poder finalizar e verificar se vocês sabem, fixaram bem isso. Olhem só. Qual é o tipo de músculo responsável pelos movimentos peristálticos que ocorrem no trato digestório? Lembrando que eu falei com vocês que os órgãos internos, inclusive como exemplo, o trato digestório, o útero, a bexiga, a mesma vascularização, né? Os nossos vasos sanguíneos também têm esse tipo de tecido muscular. Qual que é ele? Letra C, liso. Muito bem, tecido muscular liso, certinho, isso mesmo. Próximo. Sabemos que o tecido muscular é classificado em 3 tipos: o muscular estriado cardíaco, estriado esquelético e o liso, né? Ou tecido muscular não estriado. Conforme a informação acima, a alternativa que indica o tipo de músculo relacionado com a nossa locomoção. Então, na hora que eu estou ali andando, correndo, levantando o braço, sentando, eu estou, na verdade, agindo com qual tecido muscular meu? Esquelético. Exatamente, tecido muscular estriado esquelético. Isso mesmo. É constituído por células uninucleadas, que possuem núcleos centrais. Em seu citoplasma, encontramos miofibrilas, ou seja, se ele tem miofibrila, ele é um tecido muscular estriado, formando discos claros e escuros, ok? Para formar o tecido, essas células se colocam em continuidade umas com as outras, sendo que a adesão entre elas é feita pelos discos intercalares. Apresenta contração rápida e involuntária. Então, é um tecido muscular estriado, de controle involuntário e que apresenta discos intercalares. Que tecido é esse? Cardíaco. Exatamente, tecido muscular estriado cardíaco. Exatamente. Aqui, considere os tipos de fibras musculares e as ações a seguir. Vejamos. Correlacionem aqui para mim, por favor. Vejam aqui. Qual é aquele que tem contração? Vejamos. Involuntária e lenta. Aquele que tem contração Liso. voluntário. Dá para falar ainda não. Pode falar. Então, involuntária e lenta. O liso. Ok. Contração voluntária e, em geral, vigorosa. Estriada. Estriada. Isso, que corresponde ao estriado esquelético, né? Isso mesmo. E qual aquele que é involuntário, mas também possa trabalhar de uma maneira mais rápida? Cardíaca. Exatamente, tecido muscular cardíaco. Se não me engano, aqui eu teria a opção de correlação, tá? Mas aqui para a gente fazer, ó, 1C, 2B, 3A. Vamos ver. 1C, 2B, 3A. Exatamente. Marcaria essa. Mas aqui pra gente, né? Isso é porque às vezes em prova, em atividade, em exercício, a gente utiliza assim. Mas aqui é bom que a gente vai raciocinando junto. Bem, chegou aquele momento de nossas vidas, aliás, da vida de vocês, porque para mim
ainda prossegue, né? Ainda tem que trabalhar. Mas sextou, gente. Aquele momento em que vocês ficam doidos para a gente poder falar que sextou, tá? E aqui uma homenagem às meninas. Depois eu tenho que ver se eu encontro uma homenagem aos rapazes, tá? Chama a atenção de vocês, por favor, não deixem de estudar, de fazer os nossos estudos dirigidos. Qualquer dúvida, estou à disposição, tá? E estudem contração muscular, para que semana que vem, qualquer coisa, vocês possam me perguntar, eu volto, não tem problema. Eu quero só que vocês estudem, que vocês fixem, tá bom? Uma coisa que está acontecendo e que eu tô com inveja. Abrem aí para mim a câmera, eu também vou abrir a minha aqui, que eu tô vendo, os professores estão falando que vocês estão aparecendo com a carinha de vocês aí, ó. Deixa eu ver o meu povo, deixa eu ter oportunidade de ver vocês. Ah, eu tô aqui, olha, meio que descabelada, mas ó, deixa eu ver o meu povo, cadê? Abrem aí para mim, só para mim, para a gente poder se ver um pouquinho. Meu Deus, eu vou ficar sozinha? Vocês estão abrindo com outros professores que eu tô vendo? Cadê meu povo? Câmera, professora. Oi? Professora, não abre pra você não assustar. Oi, gente. Melhor não. Melhor não. Susto. Gente do céu. Eu aqui, ó. Ninguém não vai me dar esse prazer. Eu tô vendo, o povo tá abrindo para os outros professores. Eu vou ficar com ciúme. Eu sou ciumenta, vocês não sabem, não? Cadê eu aqui? Ah, que coisa boa! Ei, Fabiane. Oi? Tô joia, e você? Eita, joia, Sabrina. Tudo bem? Que bom ver vocês. Cadê os meninos? Não vai ter um rapaz, eu não acredito. Não vai ter um que vai entusiasmar. Olha, gente, é muita resistência. Ô, gente, um grande abraço para vocês. Estou com saudade, viu? Saudade de vocês. Marcos, você não vai abrir, Marcos? Eu não acredito. Gente, depois vocês puxam a orelha do Marcos por mim, viu? Um beijão para vocês. Calma aí, professora. Eu vou abrir. Vai aí, ó. Sabrina, pode voltar, Sabrina. Deixa eu ver você também. Ó, e o restante tudo fugiu. A gente podia combinar o seguinte, sexta-feira que vem, então, já que vocês querem dar um tapa no visu, vão combinar, vocês capricham, põe uma beca aí, põe um longo para a gente poder abrir e todo mundo poder aparecer, então. Passem uma maquiagem, né? Já que assim... o Marcos. O Marcos. Lá. Ei, Marcos, tá joia? Gente, um grande beijo para vocês. Deixa eu tirar uma fotinha aqui de vocês, ó. Deixa eu ver aqui. Aí. Que bom. Ó. E, ó, tem uma galera que tá aqui, ó, que tá me devendo uma, tá bom? E a gente... Isso, Marcos. Vou fazer isso, né? Isso. Vou falar, gente. E muito amigo você, hein, Marcos? Gostei dessa, não é? Gente, ó, fiquem com Deus. Deus os abençoe, viu? Se cuidem, cuidem da saúde, cuidem da família, se cuidem. Se Deus quiser, logo, logo a gente tá junto, tá? Fiquem com Deus, estudem. E até semana que vem, se Deus quiser. Sextou, galera. Amém. Juízo, sextou. A todos, viu? A Dani, a Glenda, a Vitória, Marcelo, Leandro, Melina, Aline, Maria, Sabrina, Fabiane, Marcos, Bia. Beijão a todos que saíram já. Fiquem com Deus. Bom final de semana. Para você também, Lu. Beijo, gente. Tchau. Semana que vem, sexta-feira, todo mundo então de longo, hein? Para todo mundo poder aparecer. Beijo. Pode deixar. Tchau, fiquem com Deus. Tchau,